Hoje eu vou ter uma conversa, na verdade, bater um papo com um amigo, meu amigo o Rodrigo, tenente-coronel aposentado, e interessante, porque eu também me aposentei, né? O meu nome é Gianfranco Pampalon, também sou auditor fiscal do trabalho, aposentado, também agora recentemente. Eu e Rodrigo temos uma coisa em comum, apesar de a gente estar em ramos de atividades diferentes, os dois sempre tivemos a preocupação na pessoa. Sempre nos preocupamos com a preservação da vida, a salvaguarda da saúde das pessoas, que era a nossa função, a minha como auditor e ele como bombeiro, né, oficial do Corpo de Bombeiros. E interessante que depois de aposentados, nós agora nos reencontramos e vamos aproveitar para ter uma conversa, né, sobre o nosso passado, o presente e, quem sabe, o futuro, né, que vem pela frente. A minha vida como aposentado mudou recentemente. Então, eu sinto que eu tenho saudade, né, dos meus amigos, das minhas atividades, mas surgiu tanta coisa nova nesse período que nem me sinto aposentado, né? Então, o mundo, apesar dessa crise do coronavírus, as pessoas querem trabalhar, querem produzir e aproveitar um pouco também da nossa experiência, né, depois de tantos anos. E você, Rodrigo, o que você acha disso? É verdade. Bom, é muito legal a gente estar aqui dentro da RTC Academy, e para a gente é uma honra, um prazer muito grande, porque estamos em amigos. E como essa condição, quando o Gianfranco, que aí há quase 10 anos que a gente tem muito contato, participando das reuniões da NR35, particularmente eu fui convidado pelo Jean para participar das reuniões quando foi construído o anexo 1, acesso por corda, e dá uma visão do ponto de vista do socorrista ou do resgatista com aspecto bombeiro. Naquela época ainda estava no Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é a entidade que eu tenho o maior respeito, o maior amor e toda a saudade do mundo, mas servimos 30 anos e é importante como você falou, o reencontro, a preocupação com as pessoas. Então, quando a gente falou lá atrás da NR35, quando nós falamos do acesso por corda, quando a gente faz um encontro desse para falar, olha, para que lado estamos indo? Bom, primeiro, nós continuamos indo para um lado de fazer com que as pessoas voltem seguras para casa. Isso eu entendo que foi tua trajetória no então Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, né, onde está a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Por um outro lado, nós também, enquanto um velho bombeiro, que sempre se preocupou com as pessoas. É claro que eu vejo e até eu peço para a gente compartilhar isso, essa tua experiência, porque você esteve de um lado na prevenção, na fiscalização, e na minha história, de um outro lado, eu vivenciei aquilo que deu errado, aquilo que falhou na prevenção, ou falhou no projeto, ou falhou no comportamento. Então, eu entendo que vai ser muito rico esse bate-papo informal das nossas histórias, das nossas trajetórias. Perfeito. Olha, complementando o que você está falando, lá no Ministério do Trabalho, em 1985, quando eu comecei as atividades, a gente vivia um outro Brasil. Era um outro momento. A cultura de segurança, a gestão, era uma coisa que era muito incipiente. E os acidentes aconteciam com muita facilidade e tal. Mas também agora, com a tecnologia, a gente criou também novos riscos, né? Claro. Então, isso que eu faço uma reflexão, a gente evoluiu muito em termos de normas, em termos de processos, gestão, mas a gente criou também novos riscos. Quer dizer, a velocidade dos automóveis está maior, os equipamentos produzem mais por hora, a gente tem que produzir mais, e isso vem causando, infelizmente, né, vem causando uma maneira de a gente não reduzir os índices de acidentes a índices minimamente civilizados, né, satisfatórios. O ideal seria que não acontecessem acidentes. Mas uma coisa que eu acho interessante, que dentre as tantas fiscalizações de tantas empresas que eu fiz, a gente tem que separar uma coisa também, né? Existem as grandes empresas que têm um padrão,
tem procedimento, que tem toda uma etapa de produção, né, bem definida, concreta, onde até a prevenção de acidentes é um valor dentro das empresas, mas, infelizmente, a grande maioria das empresas, isso mais ainda no passado, achava que segurança era um empecilho. E aí eu imagino, quanto mais segurança não é um valor, mais trabalho o bombeiro tinha, né? Com certeza. Porque eu falava, quando a coisa não dá certo, isso gerar um acidente, um incêndio, um outro problema grave, acabava sobrando para vocês, né? Quer dizer, aí eu achava que talvez eu tivesse falhado na prevenção também, mas a gente não tem perna para atender tanta empresa. E na realidade tem um fator muito importante, é a mudança cultural. Então, quando fala da tecnologia, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, começou do ano passado e agora 2020, de mudanças, revisões, atualizações, implementações, por exemplo, das normas regulamentadoras. Eu, particularmente, vejo com uma ótima iniciativa. Concordo. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, da NR1, e até vou pedir depois para você conversar um pouquinho sobre o GRO, porque o GRO vem de algo que a gente tem trabalhando de maneira muito específica na RTC, que é a ISO 45001. E quando a gente fala da ISO 45001, na participação dos colaboradores na organização, no comprometimento da alta direção, em todos os quesitos que envolve o SSO, né? A saúde e segurança ocupacional. Agora, tem um item que é o item que a gente mais trabalha, ali na sua seção 8, que fala sobre os planos de emergência ou o planejamento de emergência. Quando isso sai do papel e realmente as organizações operacionalizam, as coisas ficam mais fáceis, as pessoas se machucam menos, o sofrimento é menor. Então, quando a gente está puxando a ISO 45001, com toda essa preocupação de participação do colaborador, de participação da alta direção, e colocando no bojo de um documento as preocupações com a emergência, isso é muito bem-vindo. E aí eu remeto para a NR1, que tem essa mesma preocupação. Legal você ter comentado isso, porque, olha, com o passar do tempo, eu também fui amadurecendo dentro do Ministério do Trabalho e a gente identificou que o acidente de trabalho é uma questão probabilística. Existe probabilidade maior ou menor de acontecer um evento numa empresa ruim ou numa empresa boa? Quanto melhor é o seu sistema de gestão, né, mais robusto, mais efetivo, baseado até nos quesitos da ISO 45 que você comentou agora, é interessante porque a gente percebeu ao longo do tempo que existiam empresas que não tinham acidente, mas elas tinham uma má gestão. Mas aquilo era temporário. Depois de um tempo, elas tinham um evento grave sempre. Eu falava, puxa, então quando a gente levava no tempo, né, essa visão da empresa, a gente começava a perceber. Então, o GRO, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, aliás, que foi implantado na NR1, ela veio coroar o pensamento do Ministério do Trabalho, naquela época, hoje Economia, em criar uma norma de gestão. É interessante que a NR35, por exemplo, que você até nos ajudou a formatar a norma, ela é voltada para a gestão, né? Ela fala da antecipação de risco, análise, medidas de proteção, hierarquia de linha de controle, muito legal, e capacitação, especificando com vários requisitos, é muito bacana, né? Só que agora o gerenciamento de risco ocupacional ele veio mais robusto, né? mais assim, também com um olhar para o tamanho da empresa. Quando a empresa é pequena, o nível de exigência é bem menor. Eu acho isso até justo. Não adianta a gente exigir demais de uma empresa pequena, ou não só por ser pequena, às vezes ela não tem risco, e pelo fato dela não ter tanto risco, ela não precisa implantar tantas medidas, né? Se eu tenho... Na realidade é proporcional, né? É isso aí. A minha probabilidade é pequena, a severidade da minha é pequena, para que eu vou investir tanto nisso se eu não tenho esse padrão? E o legal que você comentou, Rodrigo, foi você falou agora aqui da mudança de normas. A princípio, né, isso gerou incertezas, preocupação no meio, e o que foi legal é que as normas parece não, elas estão mudando para melhor,
E ela criou também um ambiente onde a gente ouve falar de norma de segurança em ambientes que não eram normais. No Jornal das 9, na revista, a gente começou a falar de segurança do trabalho, que era um item pouco discutido, né? E até desprezado, para falar a verdade. É verdade. Né? Aí, quer dizer, quando a segurança falha, a gente chama o bombeiro, quer dizer, nós vamos para a última instância. E isso é terrível, né? A gente está mudando o olhar para o olhar da prevenção. Antever o risco, procurar implantar medidas. O que eu enxergo nessa nova forma de abordagem, principalmente da NR1, quando se coloca o GRO, é chegar na operacionalização do que está no papel. Então, quando a gente fala... Pô, gostei muito do que você falou. Porque o que não pode, então, tendo a vivência do outro lado, de tudo que deu errado, e houve um atendimento de emergência, esses atendimentos que chegaram ao serviço público de emergência, porque tem vários acontecimentos que são subnotificados, ou que não têm a participação do bombeiro público e assim por diante. Mas o que eu vejo importante é... Quando a gente, até foi um ponto de discussão, quando a gente estava lá numa das reuniões do anexo 1 da NR35, serviço de emergência. Ou algumas normas que falam, olha, você tem que ter uma equipe de pronta resposta, ou uma equipe para executar um resgate, igual na NR33, por exemplo. Você pode ter uma equipe privada. Agora, o que você não pode é aquele risco que você criou no teu processo. Então, você sabia que no teu processo ia ter espaço confinado, você sabia que naquele teu processo ia ter o espaço confinado com risco de altura, ou seja, a NR35 conversando com a NR33, só que, ao mesmo tempo, o tipo de produto que está dentro daquele espaço confinado, ele tem uma característica perigosa, então, por exemplo, inflamável, então a NR20 já conversando com a NR33, com a NR35, E tudo isso pode virar uma emergência. Então, você pode bolar cenários e o papel aceita tudo. Você coloca, olha, eu vou ter um cenário numa dorna, num tanque, numa tubulação, em um determinado aparelho. Escreveu, mas cuidado com o abismo entre o que está escrito e o que você vai ver na sua operação e na realidade. Tanto é que a nossa empresa hoje é uma empresa de gestão de riscos. Mesmo que isso no Brasil ainda soe de maneira muito... parece que é prematuro até falar em gestão de risco, né? A gente vai sempre para a condição financeira, né? Para o mercado final, qual é o risco financeiro? Não. Gestão de risco a gente falando de maneira lato sensu, né? Ou no senso geral, de você conseguir fechar todas as pontas. Quando a gente fala do SSO, na ISO 45001, é justamente você rodar o PDCA, né? É você fechar as pontas. Então, aquele exemplo de espaço confinado, qual que é o meu espaço confinado? Quem que é o meu trabalhador que está lá? Eu usei a hierarquia de proteções, eu usei medidas de engenharia. Isso aí foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente observa a NBR 16577, de espaços confinados, assim, só uma condição muito interessante, que é o PTD, né, o Protection Through Design. Ou seja, antes de você construir, antes de você operar aquilo lá, na fase de projeto, você antecipar algumas coisas, se dá para você não deixar um espaço confinado, é melhor na fase de projeto. É diferente você construir uma determinada planta industrial, ou um navio, ou uma sonda de perfuração, ou o que for, e depois, poxa, na fase de projeto eu poderia ter eliminado esse espaço confinado. Isso daí é o Protection Through Design, ou arquitetura de segurança, começou lá atrás. Então, quando a gente fala de hierarquia, pode ser que o negócio ou a operação ainda nem exista, mas você já está pensando na segurança de processo, você já está fazendo esse tipo de análise. Agora, tem condições que você já tem, você já herdou uma planta que tem 60, 70, 80 anos, e o espaço confinado está lá, a válvula está lá em cima ainda, gerando um problema de altura. Então, quando a NR1 fala do PGR, quando fala de inventário,
E aí nós gostamos muito da palavra diagnóstico. Diagnóstico é conhecer realmente. Tá? Se você não tem um diagnóstico, como é que você faz um plano de atividade normal? Ou seja, quando você vai para um processo, você faz uma atividade. Olha, você tem um planejamento e você tem um procedimento para aquela atividade no status normal. Tá, só que se você não tem um diagnóstico, como é que eu vou fazer isso daí? Tá? De que forma eu vou fazer? Como é que você vai ter o plano de emergência? Então, nós acreditamos, assim, de maneira muito consistente, que os bons planos de emergência, quando a gente fala da ISO 45001, lá na sua seção 8, que é a seção que a gente mais gosta, né, de plano de emergência, preparação para emergência, a gente tem que partir do básico. O básico é a operação rotineira. Tá? O que é rotineiro que pode virar emergência? Então, isso está na 45001, mas eu não tenho dúvida que o bom entendimento da NR1, através do GRO, através do PGR, do programa, englobar, mesmo que hoje a gente possa, do ponto de vista de leitura, entender que o plano de emergência está fora, mas ele nasce dentro de uma operação normal, ou seja, ele nasce de um motivo que aquela planta foi criada. Tá? Eu gostei do que você comentou agora. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para depois. Quando você fala assim, porque a norma estabelece que o PGR, os documentos mínimos do PGR são o inventário e o plano de ação. O inventário é a análise primária dos riscos, dos perigos, identificação de perigo, qual que é o nível de risco, aí eu classifico o risco para ver, né, a prioridade de implantação das medidas, e baseado na hierarquia das medidas de controle, para eu efetivar isso aí. Aí vem aquela diferença entre o escrito e o executado também, né? Mas isso eu acho bastante interessante, porque o plano de emergência não entrou como documentos obrigatórios do PGR. Ele fala, a empresa tem que ter. Mas por que não entrou no PGR? Eu acredito que ele deve estar, então, no PGR. Quando ela vem e fala, olha, você tem que ter um plano de emergência, a empresa é obrigada a ter. Mas baseado em que eu faço um plano de emergência? Dentro das evidências e problemas, de possíveis riscos. Com certeza. Aí, nas minhas medidas de ação, né, no meu plano de ação, se alguma delas falhar eventualmente, eu tenho que estar preparado para intervir. Exatamente. Isso daí a gente está falando de documento, a gente vai falar de infraestrutura, a gente vai falar assim, do que a gente mais trabalha hoje, que são os efeitos comportamentais. Poxa, vai ser o trabalhador que vai atuar em emergência. É uma condição muito... hoje, entende-se, quando você fala, olha, eu vou fazer um curso de NR33, eu vou fazer um curso de NR35, eu vou fazer a brigada de incêndio. Ainda existe organizações que jogam toda a responsabilidade para aquele único momento no curso. Ou seja, você tem 365 dias no ano. Isso é verdade. Eu vou dar vou dar um exemplo. E você pega tudo que você tem que fazer, por exemplo, de espaço confinado e joga para 16 horas aula falando que o problema está resolvido. Não, o problema não está resolvido. Primeiro, qual que é o teu inventário de espaço confinado? Como é que ele foi individualizado, classificado? Como é que ele está sendo tratado? Quais são os procedimentos de entrada? Não é colocar numa planilha de Excel e, olha, eu tenho as linhas e as colunas falando do contaminante, tá, tudo bem. Mas como é que o trabalhador está sendo treinado em cima daquele risco? Tanto é que o objetivo, na realidade, o espírito normativo, ele vem falar em cima daquele risco. Eu não vou treinar espaço confinado em Dorna com CO2, sendo que o meu espaço confinado vai ser um outro cenário com outro tipo de contaminante. Eu tenho que treinar em cima daquilo que eu vou encontrar naquele ambiente industrial, naquele ambiente fabril, não importa. Então, esse fator humano de você entregar, olha, porque eu fiz o curso, está tudo resolvido, por mais idônea que seja a empresa de treinamento, por mais séria que seja a empresa de treinamento, existe um acompanhamento, o acompanhamento protocolar, o acompanhamento dos simulados. Ah, mas eu faço o simulado anual. Poxa, em um simulado anual você resolveu o seu problema de altura e de espaço confinado?
Como você falou, às vezes uma pequena empresa com um risco baixíssimo, ok. Mas será que uma grande refinaria, uma usina, uma hidrelétrica, enfim, as situações de maior risco, que tanto é que são classificados esses riscos, será que resolve só nesse treinamento? Ou você tem que ter educação continuada? Ou você tem que ter não só esses procedimentos, essas condições muito bem escritas, definidas, baseadas em segurança de processo e depois passando por uma fase comportamental. Olha, como é que eu treino isso daqui? E como é que eu mantenho essas condições? Até chegar numa condição de emergência. Uma emergência treinável e não aquele simulado anual que você pega um cenário específico, está aí todo o resto. Então, isso é um ponto extremamente importante, Jean. E esse é tanto na vivência do setor público, onde a gente via o sofrimento que causava às pessoas, às empresas e ao meio ambiente, mas hoje, estando dentro, né, sendo diretor técnico de uma empresa de gestão de risco, a gente consegue visualizar de maneira muito, muito forte o abismo entre o que está escrito e o que é operado. E isso, na nossa visão, é um erro de fundamento. Isso não pode acontecer. É verdade. Isso eu encontrei muito também, infelizmente. O papel, algumas empresas até de grande porte tinham documentações que eu achava que essa empresa era de primeiro nível em termos de prevenção de acidente e gestão. E a realidade laboral era exatamente o oposto. E eu lembro também, quando você comentou aí, falando do treinamento, o treinamento tem que ser uma capacitação continuada. Não é uma coisa que eu aprendo durante a aula. Até tem 3 psicólogos americanos, eles criaram uma teoria que eu acho fantástica, eles chamam de 70, 20 e 10. Então, ele diz que 10% do que você aprende, que você vai fazer num dia na sua vida, você aprendeu na sala de aula. Você viu isso dentro da sala de aula, dentro do teu treinamento. 20% é estudando por conta própria, discutindo isso com os outros. E 70% fazendo. Eu lembro que eu assisti uma aula sua que você comentou uma coisa sobre primeiros socorros e falou, olha, eu não vejo a vantagem de você ensinar o nó para um resgatista. Se ele ficar 1 ano sem treinar aquilo, 2 anos, no dia da emergência ele não vai lembrar, ele não vai ter estrutura, né, psicológica para fazer aquela coisa correta. Quer dizer, é um programa de educação continuada. Isso tem que ser valor dentro da empresa, ela tem que acreditar que segurança é importante. E outra, às vezes as empresas se assustam achando, nossa, isso é muito pesado, isso é muito caro, o risco é alto. A gente tem que também ter noção que implantar um sistema de gestão é subir um degrau de cada vez, né? Claro. Eu não posso almejar do zero subir para ser uma empresa em excelência. É um processo. Então, é isso que elas têm que entender. Tem custo? Tem. Mas esse custo a gente chama de investimento, porque o acidente custa caro. Quando eu falo custa caro, a coisa mais cara é a vida. Então, quando alguém morre ou se acidenta gravemente ou fica doente, isso já não tem dinheiro que pague, né, você fazer isso. Mas aí a gente tem os custos indiretos e custos diretos que as empresas talvez não tiveram noção de quanto caro custa um acidente. É que como ele vai se diluindo pelo tempo, é um prejuízo enorme para as empresas. As empresas grandes, boas, inteligentes, descobriram que fazer prevenção é bom para a vida financeira da empresa, é bom para a imagem da empresa e principalmente para o trabalhador, que é o foco nosso, da vida das pessoas. E eu descobri nesse tempo de Ministério do Trabalho que, às vezes, pequenas empresas, onde o dono da empresa assumia a responsabilidade pela segurança dos seus trabalhadores, que ele julgava serem parte da família dele. Então, eu via pequenas empresas fazendo, às vezes, investimentos não muito altos, mas conseguiu transformar em valor a prevenção de acidentes e os trabalhadores. Mudou o comportamento das pessoas. Quer dizer, são ferramentas de gestão que eu faço o seguinte, infelizmente, né, o auditor fiscal, sempre quando vai fazer uma auditoria numa empresa, ele vai lá apontar erros, e a gente está lá para apontar erro. Isso é o que acontece com a maioria dos profissionais, dos nossos colegas da área de segurança. E está lá para criticar. Quer dizer, eu acho que a gente deveria aprender também a elogiar as boas empresas. E as boas empresas tinham que contratar boas empresas para fazer a gestão deles ou para fazer a consultoria. É interessante isso, porque essa evolução, né, com o passar do tempo, me mostrou que
nós vivemos em vários Brasis, né? Aham. Na mesma cidade tem uma empresa que está do século passado, a sua gestão de segurança está num padrão deplorável, né? O acidente pode acontecer a qualquer momento. E uma pergunta que eu queria fazer para você, só de curiosidade. Em termos de porcentagem dos eventos que você teve que atuar, tal, quantos por cento dessas empresas tinham um bom plano de emergência para fazer uma resposta aos eventos adversos que pudessem acontecer? Em termos de porcentagem, fico curioso. Olha, eu não vou te responder em porcentagem, porque eu, sinceramente, nesse momento, eu não conseguiria te provar o número. Mas eu te falo em termos de proporções, no seguinte sentido. As empresas, até por conta de assuntos regulatórios, até por conta de lei, elas têm que possuir um plano de emergência. Mas uma coisa que nós conseguimos asseverar, nós conseguimos afirmar de maneira muito forte. A maior parte tinha procedimento, só que ele não era operacionalizado. Então, isso, quando a gente fala, olha, mas não sabia que isso ia acontecer? Não, a gente sabia, inclusive tem esse procedimento. Tá, e o que deu errado? Inclusive o controle de emergência. Por que isso, essa barreira, que a gente tem barreiras para controle de emergência também, por que essa barreira não funcionou em termos de controle de emergência? Porque essa infraestrutura, no caso, por exemplo, um contentor, ele tem a validade, ele foi jogado fora e não foi reposto. Ou aquele funcionário que a única função dele dentro do contexto de emergência era ele puxar uma determinada barreira para que um determinado contaminante não atingisse um manancial. Só que aquele funcionário estava de férias e a pessoa que foi no lugar dele não tinha sido treinada convenientemente para aquilo lá. Na realidade, o plano estava descrito isso. Só que a operação do plano, novamente, não foi a contento. Então, Jean, quando a gente fala assim, olha, o que nós vimos empresas com extrema boa vontade e com direcionamento. E detalhe, houve condições onde o plano de emergência funcionou, quando você distingue realmente aquela organização que está levando a sério a prevenção e o controle de emergência, e houve aquela condição onde tinha o plano muito bem escrito, mas não foi operacionalizado, e também aquela condição onde não tinha um plano e também deu tudo errado. Então, que é uma situação caótica. Primeiro, ter método. Continuar se preocupando com as pessoas, né? As pessoas têm que voltar para casa. A gente tem que ter uma atividade laboral, mas a gente tem que voltar para casa. Tá? E a gente tem que voltar saudável da mesma forma que a gente foi trabalhar. Tá? Então, isso daí é um norte que a gente não vai mudar. A segunda condição é realmente, não é cumprir norma porque ela é uma norma, mas é porque ela tem um espírito. Tudo bem se a gente observar normas que estão desatualizadas e que fica difícil de compreender, de entender. Mas não é o que está acontecendo agora. Elas estão evoluindo. E elas estão evoluindo a tal ponto da gente, por exemplo, numa conversa dessa, quase alinhar, e não é alinhar do ponto de vista de certificação, mas alinhar princípios, filosofias de uma ISO 45001 e uma NR1. Legal. Tá? Então, isso é um avanço, isso é ter um método também. Tá? E até te convidar para outros bate-papos que a gente possa falar de controle de emergência. Já a gente vai ter o BISO entre a gente aqui, falando sobre o controle de emergência, por exemplo, no setor elétrico. Tá? Então, eu aqui, representando a nossa família, que é a RTC Gestão de Riscos, você foi o Cicerone nesse encontro, e isso abre caminho para várias outras discussões, para vários outros diálogos, e que visa um bem comum, tá? Porque nenhuma empresa quer ter perda. E outra coisa, nenhum funcionário sai de casa de maneira séria, falando, nossa, hoje eu vou errar, eu vou prejudicar. O funcionário sério, obviamente. Olha, hoje eu vou sair de casa para sofrer um acidente.
Ou, olha, eu sou uma empresa e eu quero que minha empresa pegue fogo, ou vaze produto perigoso, ou exploda a caldeira, e assim vai. Não, não é assim. Só que para isso não acontecer, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que criar bastante, tá? Então, obrigado desse nosso encontro. Eu sei que tem mais um monte e de vários assuntos, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Pô, a satisfação é minha, primeiro, de estar aqui com você, né? Antes de mais nada, um amigo, um profissional excelente. E me avisa quando vai acontecer o teu bate-papo com o Aguinaldo Bispo, que eu quero assistir, esse é imperdível. Na realidade, vai ser o nosso bate-papo, porque o Biso vai estar aqui e eu sei que ele tem questionamentos para você, você para ele, eu para os dois, e vai ser uma coisa muito interessante. Poxa, então, olha, muito obrigado, tá? Me chame para as próximas que estarei presente. Obrigado.